Em gatos saudáveis e sem sintomas, a taxa de infecção varia de 1 a 8%. E em gatos que apresentam os sintomas da doença, essa taxa pode chegar até 21%. Além disso, o felve também já foi encontrado em espécies selvagens, como, por exemplo, nos leopardos. Hoje a gente vai falar da felve, que é uma das doenças infecto-contagiosas mais comuns nos gatos. Acredita-se que o vírus da leucemia felina tenha surgido há muito tempo atrás, quando um retrovírus de um rato foi transmitido para os gatos para os ancestrais dos gatos, dos nossos gatos modernos. E o felve é um tipo de vírus que pertence à família Retroviridae. Ele é um retrovírus, que pode ser dividido em retrovírus exógenos, que são patogênicos e externos, e os endógenos, não patogênicos e herdados geneticamente. O vírus da leucemia felina, ele pertence ao gênero Gamma-retrovírus e ainda é uma causa de morte relativamente grande entre os felinos, por ter a capacidade de suprimir o sistema imunológico. Ele causa uma imunodepressão, problemas de medula óssea que podem levar ao desenvolvimento de tumores. O animal fica imunossuprimido. Ele é composto por um núcleo formado por um envelope lipoproteico e seu material genético é um RNA de fita simples. O diâmetro dele fica ali entre 80 a 100 nanômetros. Ele é um vírus bem pequeno. E a presença da proteína P27 é um marcador importante para conseguir detectar o felve nos gatos, porque ela é encontrada em grandes quantidades nas células que estão infectadas pelo vírus. O vírus vai se replicar nas células hospedeiras como outros retrovírus. Ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima, ela replica moléculas de DNA a partir das moléculas de RNA. Ela faz o oposto do que acontece normalmente dentro da célula. Ela forma o DNA proviral, que é integrado ao genoma do hospedeiro. E à medida que essa célula do hospedeiro vai se dividindo, o DNA do vírus vai sendo transmitido para as outras células. Ou seja, faz um serviço de preguiçoso. Ele se incorpora à célula do hospedeiro, faz com que o RNA se incorpore, transcreva um DNA a partir da base genética do RNA e esse DNA passa a ser replicado, produzindo um DNA viral a partir da divisão da célula. É um vírus malandro. E com isso, o vírus deixa a célula hospedeira por meio de brotamento, que é quando ele ganha um envelope glicoproteico próprio, passa a ser um vírus envelopado, livre, e pode sair por aí, vida livre, infectando outros órgãos, para infectar outros bichinhos. É importante notar que os gatos infectados pelo felve podem viver por períodos longos de tempo, até com boa saúde. Então, um teste positivo para felve, nem de longe é uma sentença de morte ou um motivo para eutanásia para esse gato. Existem fatores que predispõem o gato a um risco maior de contrair e desenvolver a felve. E esses fatores eles estão relacionados à maturidade da resposta imunológica, do sistema imunológico desse gato, e ao seu comportamento. Dentre esses fatores estão o contato com outros gatos, por exemplo, abrigos, casas multigatos, machos não castrados que vão sair atrás de gatinhas e brigar entre eles, machos agressivos territorialistas em casas multigatos. Os animais sem raça definida acabam tendo um risco maior, talvez porque donos, proprietários e criadores de animais de raça acabem se preocupando um pouco mais de manter esses animais indoor. Ter o acesso livre à rua. O gatinho tem que ficar em casa. O gatinho que vai para a rua arruma treta e pode pegar felve. Sofrer uma maior pressão de infecção. Gatos que tiveram um contato prolongado com um coleguinha felve tem uma chance muito maior de se contrair do que os que tiveram um contato pontual. Ou então ter algum tipo de doença já pré-existente, O gato já tem algum tipo de infecção. Por exemplo, ele está com infecção respiratória, ele tem um problema dentário, então a imunidade dele já vai estar baixa e ele está mais suscetível a pegar a doença. Existem 4 subgrupos do felve: o A, o B, o C e o T. O A, ele é original,
Os outros surgem a partir de mutações de sequências dos genes do vírus. A gravidade da infecção do FeLV vai depender da cepa do vírus e de fatores que afetam o sistema imunológico do gato que foi infectado. E se ele foi infectado por um ou foi co-infecção, se aconteceu uma co-infecção. Cada um dos subtipos utiliza um receptor diferente para conseguir entrar na célula do hospedeiro, na célula do gato. O FeLV-A, como eu já falei, ele é considerado o original, é a forma arquetípica do vírus, da leucemia felina. É ele que tem a capacidade de ser transmitido com facilidade de um gato para o outro. Então, pode-se dizer que ele é o mais infeccioso e também ele é o menos patogênico. Ele é o que menos agressivo. E 100% dos gatos FeLV positivos vão ter esse subtipo. O que acontece é uma co-infecção do FeLV-A com os outros tipos de FeLV. Os outros subtipos costumam ser mais patogênicos e eles derivam do A. Afetam a manifestação clínica da doença que esse gato vai ter, deixando os sintomas mais ou menos agressivos. O FeLV-B, ele aumenta o risco de linfoma, doenças neoplásicas de um modo geral, a formação de tumores benignos ou malignos, o que favorece o aparecimento e crescimento de tecidos anormais. Ele está presente em cerca de 50% dos gatos positivos. Já o C, ele está mais relacionado à hipoplasia eritroide, que é a diminuição dos precursores da linhagem eritroide da medula óssea. E, consequentemente, a uma anemia não regenerativa, que é um tipo de anemia muito grave. Mas é mais rara, sendo encontrada em cerca de 1 a 2% dos gatos positivos para o FeLV. Já o tipo T tem a propensão de infectar e destruir os linfócitos T, responsáveis pela imunidade mediada por célula, combatendo células de crescimento anormal infectadas por vírus, bactérias, protozoários, por exemplo, o que leva a uma diminuição linfóide e a uma imunodeficiência mais severa nesses gatos, semelhante ao que acontece no FIV. Os gatos eles podem ser infectados com 1, 2 ou até várias variantes do FeLV ao mesmo tempo. E como acontece a transmissão? O vírus da leucemia felina ele é transmitido de um gatinho para o outro através de fluidos corporais, que incluem saliva, secreções nasais, urina, fezes e até sangue. Que ele é transmitido por contato direto, que é a limpeza mútua, aquele grooming, um gatinho lambendo o outro, o uso compartilhado de caixas de areia, tigelas de comida, beber água no mesmo bebedouro. E ele pode ser transmitido da gata-mãe para os seus filhotes, tanto durante o desenvolvimento fetal, ali na gestação, na amamentação, ou durante o grooming, o cuidado da mãe pelos filhotes, lambendo os filhotinhos. Mordidas e arranhões de um gato infectado também podem transmitir a doença. Mas é necessário uma grande quantidade do vírus para poder infectar um gato adulto, tornando o contato prolongado ou a mordida necessária para a transmissão. E o modo mais comum de transmissão ainda é a limpeza mútua, aquele banho de gato um no outro, aquele lambe-lambe. Porque a saliva contém grandes quantidades de vírus e eles passam muito tempo um lambendo o outro. Então, aquela lenda de que a FeLV, o vírus é a doença do gato amigo, não passa de uma lenda. É o vírus do gato da porrada também. A prevalência nas populações mistas de gato varia de 1 a 6%, com idade média de infecção em torno de 3 anos, por conta da resistência imunitária relacionada à idade do gato. Tá, mas o seu gato teve contato com FeLV, com o vírus do FeLV. Não necessariamente significa que ele vai ser soro positivo e muito menos que ele vai desenvolver a doença. Tudo vai depender da imunocompetência do organismo dele. Após ele entrar em contato pela primeira vez com o vírus do FeLV, a infecção acontece em 2 etapas. A viremia primária. Durante essa fase, alguns gatos podem lutar contra a infecção e interromper a progressão da infecção. E a segunda etapa, chamada viremia secundária. Nessa fase, ocorre uma infecção persistente, que o vírus vai para a medula óssea, tecidos, e aí é considerado irreversível e o gato realmente desenvolve a síndrome da FeLV. 2 a 4 semanas após a exposição ao vírus, o sistema imunológico do gato ele vai responder de várias maneiras.
eles podem chegar a um desses resultados: a FeLV progressiva, abortiva ou regressiva. Nas infecções abortivas, após a exposição ao vírus, o organismo do gato consegue uma resposta imunológica muito eficaz. E ele combate o vírus logo ali na área do sistema respiratório superior, assim que o vírus entra no organismo. O vírus nunca chega na etapa de entrar na célula do gato, se incorporar no seu DNA e se replicar. Dali mesmo o organismo já dá um pé na bunda do vírus e elimina de vez. Então, na verdade, um gato com infecção abortiva, ele não é FeLV positivo. De fato, ele não tem FeLV. Na infecção regressiva, o gato passa pela primeira viremia, o vírus consegue se integrar no DNA, formando DNA proviral, mas o organismo ele é imunocompetente o suficiente para impedir que aconteça a replicação e o brotamento de novos vírus. Então, esse sim, o gato vai ter FeLV, mas ele é avirêmico, porque ele não possui viremia, que é a presença do vírus circulando no sangue, e também não vai desenvolver a doença. É aquele gatinho FeLV saudável, gordinho, que não tem cara de FeLV, você olha assim e fala, nossa, nunca vi esse gato tem FeLV. E é o gato que mais dá falso negativo. Você faz o teste SNAP rápido, ELISA rápido, e dá negativo. Mas, na verdade, o gato tem FeLV. Eles geralmente não apresentam nenhum sinal de infecção e não eliminam o vírus na saliva, não contaminando outros gatos. Por isso que é importante, quando tiver um primeiro resultado negativo no exame de um gato, ele ser feito um segundo exame para poder ser comprovado o negativo, mas não fazer de novo um SNAP, um teste rápido ELISA. Fazer ou um IFA, ou imunocromatografia, ou então fazer um PCR, um exame laboratorial. Porque se der o falso negativo no primeiro teste SNAP, no segundo teste, no laboratorial, vai apontar se ele vai ter o FeLV ou não, porque vai detectar a presença da proteína. Mas ser um gato regressivo também não significa que esse gato nunca vai desenvolver a síndrome do FeLV e vai passar a vida inteira sem ter nada. Se ele passar por um estresse imunológico muito grande ou pegar outra doença infecto-contagiosa, passar por uma mudança, for introduzido outro gato na casa e eles começarem a brigar, e a imunidade dele baixar muito, vai ser ali a brecha que o vírus da FeLV estava esperando para poder lá, a festa não é para ele, vai ser lindo dele e ele vai desenvolver, sim, a síndrome da FeLV. Ele vai passar de ser regressivo para ser progressivo. Mas uma observação importante aqui é que os gatos que são regressivos, eles podem desenvolver doença, pode não desenvolver doença, mas eles podem apresentar quadros neoplásicos ao longo da vida. Sabe aquele gato que tem um tumor aqui, de repente um tumor ali? Então, isso é como resultado da integração do DNA viral dentro dos oncogenes celulares dele. E gatos FeLV regressivos não podem doar sangue, porque essa transfusão de sangue para um gato que é soro negativo, ao receber essa transfusão, o FeLV, o vírus da leucemia, pode ser ativado no gato que recebeu o sangue. E esse gato que recebeu o sangue pode passar a ter a FeLV. Já nas infecções progressivas, aí o organismo do gato foi completamente incapaz de montar uma defesa adequada para o vírus, por N motivos. O vírus ali passou batido, seguiu seu rumo, replicando doidado, fez a festa, se espalhou pela corrente sanguínea, sistema linfóide, foi para as tonsilas, para as parótidas, para o sistema urinário, tá nas glândulas salivares, tá em tudo quanto é lugar. Ele está saindo na urina, nas fezes, na saliva, está replicando doidado, está contaminando todo mundo, está fazendo a festa no organismo do gato. Esses gatos desenvolvem infecção assim que o vírus se estabelece na medula óssea deles. E como resultado disso, uma viremia persistente e a síndrome relacionada à FeLV. Nesses gatos, a doença vai seguir seu curso relacionada ao tipo de cepa do vírus que ele teve, se única ou se associada. E a agressividade e a expectativa de vida dele também vai estar de acordo com o sistema imunológico dele, a capacidade imune do gato e
o quadro que vai ser causado pelo tipo de felve que ele vai ter. Lembra que eu já tinha falado que ele pode ter mais de um subtipo de felve concomitantemente? Então, infelizmente, aqui vão ter aqueles gatinhos mais sortudos, que pegaram só o subtipo A, e os mais azarados, que montaram o combo ABC, ABT, estão pedindo música no Fantástico e vão ter quadros muito mais severos. Bom, a brincadeira aqui foi só para deixar um pouquinho mais leve, porque esses gatos que têm infecção concomitante, eles realmente vão ter uma complicação maior. E a literatura fala em média de uma expectativa que varia de 3 a 5 anos de sobrevida após o diagnóstico desses gatos. Então, são animais que vão precisar de um suporte médico grande, um suporte do proprietário grande, e é uma doença realmente que precisa de atenção. Estima-se também que cerca de 30 a 40% dos gatos com felve têm infecções progressivas e que os gatinhos recém-nascidos são mais suscetíveis a ter esse tipo de infecção, especialmente se a mãe deles tem uma infecção persistente. A resistência dos gatos também é aumentada com a idade, mas trabalhos também apontam que gatos positivos, encontram-se mais gatos positivos ali na faixa de 6 a 10 anos. Então, tem um ápice, né, onde o sistema imunológico está mais maduro, mais eficiente. Então, esses gatos conseguem debelar, né, driblar mais, controlar mais o vírus dentro do corpo deles. Conforme eles envelhecem, esse sistema fica mais suscetível e acaba ocorrendo a manifestação, a replicação do vírus no organismo. Tá, e como que acontece essa replicação do vírus no organismo do gato para ele tomar conta de tudo? Inicialmente, ele começa a se replicar no tecido linfóide oral. Em seguida, uma pequena porcentagem de monócitos e linfócitos que estão circulantes ali. Alguns gatos começam a ter alguns sintomas sistêmicos, como febre, letargia e a linfadenopatia, que é aumento dos linfócitos. É aquela papeirinha que dá na cachumba? Depois, os linfócitos infectados eles começam a migrar para a medula óssea, onde o vírus infecta as células linfóides precursoras em divisão, e depois as células epiteliais de todo o corpo. A infecção se espalha para as células epiteliais do intestino, glândulas salivares, e resulta em altas concentrações do vírus na saliva, nas fezes e, por último, na urina. Gatos assintomáticos e com viremia persistente funcionam como um reservatório natural do vírus, e eles podem eliminar o vírus por meses ou até por anos, antes de ficar doentes. E como que é feito o diagnóstico dos gatos com felve? Os recém-infectados, com menos de 30 dias de infecção, podem ter um falso negativo por conta da baixa carga de antígeno. Então, o interessante é esperar de 60 a 8 semanas para poder fazer o teste. Se o primeiro teste der negativo, espera de 30 a 60 dias para poder fazer ou imunofluorescência indireta ou então um PCR, para poder confirmar se o primeiro negativo foi real ou foi falso. Se der negativo mesmo, ok, o gatinho não tem felve. Se der positivo, é porque o primeiro exame foi um falso negativo. Se o primeiro exame deu positivo, também aguarda 30 dias para poder fazer a retestagem, para confirmar se realmente o animal está infectado. Feito o segundo exame, também um IFA ou um PCR, se o animal der negativo, aí ele entra na zona de linha. Espera mais 30 a 60 dias o animal em quarentena para poder fazer uma nova testagem, para saber se ele teve contato com o vírus e conseguiu eliminar o vírus, ou então se foi um falso negativo. E se der positivo, aí realmente é porque ele está infectado com o vírus da febre. E como é feito o manejo dos gatos infectados? Bom, aqui é focar nas estratégias de manutenção. O vírus da felve, ele é muito instável. Vírus envelopados costumam ser instáveis. Então, o uso desses desinfetantes normais, essas águas sanitárias da vida, costumam resolver o problema. Então, é manter o local, o ambiente limpo, as coisinhas do gato limpo. Bandeja higiênica, água, pote de água, de comida. Manter sempre higienizado. Pertences do gato, se ele tiver brinquedos, mantinha, roupinha, também por conta da contaminação por saliva e por secreções corpóreas. O gato tem que ser mantido dentro de casa, não pode ficar dando voltinha, porque ele
pode contaminar os coleguinhas na rua e também se contaminar com outras doenças infecto-contagiosas ou pegar um fungo, um protozoário que vai complicar o quadro de saúde dele, além do estresse. Ele também tem que ser mantido isolado de outros gatos dentro de casa, caso ele compartilhe a casa com outro gato. E se isso não for possível, o outro gato, claro, já vai ter que ser vacinado mesmo e tem que ser evitado o estresse. Esse animal vai ter que ser mantida a vermifugação em dia e também remedinho para pulga, tá sempre em dia, porque protozoários e parasitas, eles causam estresse imunológico, podem baixar a imunidade desse gato e complicar o quadro de saúde dele. Caso ele conviva com esse outro coleguinha, não vai poder ser introduzido nenhum outro gato além do que ele já convive. Porque introduzir um novo animal numa colônia felina que já está estabelecida é um estresse muito grande. Até porque também você vai estar introduzindo um outro gato, que pode ser um gato soronegativo, para expor ao vírus e provavelmente contrair a leucemia felina. Então não faz muito sentido. Deixa lá os dois amiguinhos que já estão convivendo, estão estáveis, estabilizados, conviverem felizes da vida e viverem muitos anos com felve. Tratamento para o felve. Vai ser tratado o que o animal apresentar. Se uma infecção, vai tratar para infecção com antibiótico. Se for um processo inflamatório, vai tratar com anti-inflamatório. Se for um tumor, vai fazer tratamento quimioterápico. Enfim, vai tratar o que ele apresentar. Além disso, são duas frentes de tratamento, um antiviral e um imunomodulador. O tratamento antiviral tem a função de combater o vírus de se replicar. A azidovudina, que é o AZT, ele funciona impedindo a replicação do vírus, mas ele funciona melhor quando ele é administrado no início da infecção. Já o tratamento imunomodulador, ele tem a função justamente disso, imunoestimular o organismo, estimular a resposta imunológica, para que o animal tenha uma melhora na saúde como um todo, melhore todos os sintomas que ele está apresentando. Nesse sentido, os interferons têm sido uma boa opção. O interferon alfa recombinante humano, em baixas doses, tem mostrado uma melhora na qualidade de vida e sobrevida de gatos com felve. E o interferon ômega felino também tem mostrado utilidade no tratamento, embora tenha uns questionamentos aí no seu uso. Foi publicada uma revisão do uso de antivirais e imunomoduladores em animais com retrovírus, em gatos com retrovírus, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o link aqui embaixo para poder você abrir e ler, tirar suas próprias conclusões. São apresentadas outras medicações lá. E se você tiver interesse, você lê e tira suas próprias conclusões. E a vacinação? A vacina para felve. Bom, aqui existem várias opções importadas que são usadas aqui no Brasil como quíntuplas. E é importante ressaltar que nenhuma delas é 100% eficaz contra o felve, tá? Vou repetir. Nenhuma quíntupla que existe no mercado, ela é 100% eficaz para evitar, para proteger o seu gato contra o vírus da leucemia felina. Tá, mas então qual é a função dessa vacina? Serve para nada? A função da vacina é evitar que o seu gato, caso seja exposto ao vírus da leucemia felina, desenvolva a infecção progressiva. Então, ele vai ter contato, ele vai se infectar com o vírus, mas ele não vai ficar doente. Então, essa vacina é indicada para todos os gatos que estão em algum tipo de risco de infecção. Aqueles que moram com gatos positivos em regiões que tem o vírus da felve circulando, em abrigos, em gatis, tem algum risco, a vacina é indicada. São indicadas 2 doses na primovacinação, com intervalo de 3 a 4 semanas entre elas, sendo a primeira dose aplicada no filhotinho em 8 ou 9 semanas. Depois disso é feito um reforço depois de 1 ano. Depois desse primeiro reforço, com 1 ano depois da segunda dose, ele vai ser revacinado com 1 a 3 anos de intervalo. E os efeitos adversos da vacinação? Bom, ela pode sim ter efeitos adversos, como outras vacinas.
inchaço, dor no local, desenvolvimento de tumores, né, que é o sarcoma por aplicação, também pode acontecer. O fibrosarcoma, ele está mais frequente como resultado de uma transformação dos fibroblastos presentes no local por conta da reação da aplicação, da reação vacinal. Só que isso acontece em 1 em cada 1000 casos de aplicação da vacina da Felv. Geralmente está associado a vacinas que têm um adjuvante de hidróxido de alumínio, que inclusive tem estudo que aponta que vacinas com vírus ativo e com presença de adjuvante de hidróxido de alumínio têm uma taxa de resposta menor que as vacinas de vírus inativos e sem adjuvante. Então, por que você vai optar por uma vacina com adjuvante, que oferece um risco maior e pode ter uma probabilidade maior também de ter um sarcoma por aplicação, do que uma que é mais segura e pode ter uma resposta imunológica mais satisfatória com relação à proteção do animal para a Felv? Então, fica nas de vírus inativo e sem o adjuvante. É o melhor dos mundos no momento. Aí aqui entra aquele momento delicado, né? Que o tutor geralmente fica um pouco tenso, porque é o local da aplicação da vacina. Vacina em gato, principalmente, vacina para Felv é patinha traseira, dianteira não, patinhas traseiras, ou rabo, é na cauda do gato, ou nas patas traseiras. Nunca, jamais, em hipótese alguma, levanta essa pelinha daqui para poder dar vacina. Isso não se faz nem em cachorro. Você pegar um mapa de aplicação de vacina, os quartos vacinais, isso aqui não está em quarto vacinal de ninguém. Eu não sei por que aplicam vacina ali. É uma coisa que eu não consigo compreender. Ainda mais no gato. E por que é feito isso? Porque caso o animal esteja naquele 1 de 1000 que vai ter o sarcoma vacinal, tem como tirar a perninha, tem como tirar o rabo, tem como ser removido o sarcoma com margem de segurança. E se é aqui, como é que você vai fazer? Vai arrancar as costas do gato? Não tem como. E outra coisa é que é indicado, caso forme um nódulo no local da aplicação da vacina do Felv, e esse nódulo permaneça lá por mais de 3 meses, esse nódulo tem que ser retirado cirurgicamente e encaminhado para histopatológico, para poder saber do que é formado aquele nódulo. Porque de vacina não é. Porque se fosse vacina, já tinha sido absorvido pelo organismo. Se não é o início de um processo tumoral, uma proliferação, um crescimento de tecido anormal no local. Então, o recomendado, a indicação é essa. Prognóstico da Felv, infelizmente, é reservado em função dos diferentes tipos virais e dos diferentes quadros apresentados, de depender de uma resposta imunológica. Está muito ligado à resposta imunológica e à transmissão também ao comportamento inato do felino. Em compensação, gatos podem viver durante muitos anos com a Felv, sem sintomas, inclusive, sem ter carinha de Felv. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta se você tem um gato Felv, conhece alguém que tenha. Compartilhe esse vídeo para quem está passando por essa situação ou para quem acabou de receber o diagnóstico do seu gatinho como Felv positivo. Ou até para alguém que está estudando sobre Felv, começando a pesquisar sobre Felv agora, querendo se inteirar mais desse assunto do mundo felino. Pois é sempre bom. Conhecimento é sempre bom ter. Nunca é demais. Conhecimento liberta. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Seja bem-vindo ao canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sei que o vídeo foi longo, mas precisava ser, porque é muita coisa e é uma doença bem complexa. Tchau.